Saudações a todos, sou o Tenente Marinho, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, e hoje vou uma videoaula sobre captura de animais, que está dentro aí do salvamento terrestre. A captura de animal é uma atividade que requer alguns cuidados, né? Haja vista os riscos que ela envolve e os pontos críticos. Que pontos são esses? Materiais inadequados, aqueles inapropriados para atividades ou em mau estado de conservação. Animais estressados ou agressivos, esse animal pode ser que ele procura um refúgio e precisa ser capturado porque ele está, de repente, fugindo de um predador ou ele está sofrendo alguma ameaça no seu habitat e por isso ele procura um refúgio. Por esse motivo, esse animal pode estar estressado, pode estar agressivo e é um risco também que envolve a sua captura. Local de difícil acesso, muitas vezes esse animal se abriga em um local cujo acesso não seja fácil, possa ter um solo escorregadio, possa ter algum outro objeto que possa representar um risco durante a captura. Então são cuidados que devem ser evitados também. Bem como ataque a possíveis vítimas. De repente esse animal, se ele se sentir ameaçado, se ele se sentir de alguma forma pressionado, ele, para se defender, pode agredir alguém, pode atacar alguém e vir a ferir esse alguém. Então se torna um problema adicional a essa atividade. Além da captura em si, os cuidados com animais, também cuidados com possíveis vítimas. Diante desse cenário, o que se esperar? Quais são os resultados esperados da atividade de captura de animal? Evitar acidentes com o bombeiro e com pessoas que eventualmente estejam por perto. Muitas vezes o animal procura abrigo em residências, em estabelecimentos comerciais, em locais onde hajam pessoas por perto. Então, evitar que essas pessoas sejam atingidas por esses animais. Evitar danos com o próprio animal capturado. Às vezes esse animal está ferido, então evitar que possíveis ferimentos possam ser agravados. Ou muitas vezes o animal não está ferido, só está se sentindo ameaçado. E também evitar que durante a captura esse animal seja machucado aí por um procedimento equivocado. Evitar ou minimizar riscos adicionais, como solos escorregadios que podem propiciar escorregões, quedas, enfim, e o bombeiro vem se machucar, ou danos com material, com equipamento, ou instalações, dependendo do local que esse animal esteja. E, finalmente, preservar a vida, o patrimônio e o meio ambiente, fazer uma captura correta, de forma a evitar qualquer tipo de dano adicional a essa atividade. A captura de animal, seja ele doméstico ou silvestre, ela se dá basicamente em duas situações. Ou quando esse animal está sofrendo algum risco, sofrendo risco à sua integridade física, à sua saúde, ou quando esse animal está oferecendo risco a alguém ou a outro animal. O animal, principalmente os silvestres, quando se sentem ameaçados de alguma forma, eles tendem, para se defender, tendem a atacar, a ficar agressivos. Então, é uma situação em que ele põe em risco a integridade dos outros. Então, são as situações em que esse animal se faz necessário uma captura de animal. Esse animal, uma vez capturado, a ele deve ser dado um destino. São três situações, três destinos que esse animal pode receber. Ou ele pode ser imediatamente solto à natureza, ao seu habitat natural, se ele estiver bem de saúde, se ele estiver com a sua integridade total, ser devolvido à natureza, ou se ele tiver a se apresentar algum tipo de ferimento, deve ser encaminhado a um profissional da medicina veterinária para que ele possa sofrer os devidos reparos, os devidos cuidados, ou ainda, se for um caso de um animal que vive em cativeiro clandestino, esse animal deve ser designado, remetido a um zoológico oficial para que possa, além dos cuidados necessários com a sua saúde, também que ele possa passar por uma readaptação para poder ser devolvido à natureza. Então são as três situações, os três destinos que esse animal pode receber. Procedimentos para captura de animal. Que procedimentos o bombeiro deve tomar para fazer uma captura? São 4 fases. A fase de preparação, que é a primeira fase. Essa fase acontece logo imediatamente após a solicitação para a ocorrência de captura. No momento que o solicitante ligar no número de emergência, solicitando uma guarnição de bombeiro para fazer a captura do animal,
essa fase de preparação começa aí, que é onde o bombeiro já vai fazer a triagem, procurar informações do tipo de animal, o porte desse animal, se ele está agressivo, o local em que ele está, informações primordiais para que ele já vá se preparando, organizando seus equipamentos, selecionando o melhor instrumento de captura, pegando os EPIs adequados, verificar a quantidade de bombeiros necessárias para fazer essa captura. Então, essas informações são primordiais nesse aspecto, para que ele chegue, para que quando ele chegue no local da ocorrência, ele já ter mais ou menos ali uma noção de como é o cenário e que ele possa também ter levado todos os seus equipamentos necessários para aquela captura. Então, essa é a fase de preparação. A segunda fase acontece quando o bombeiro já chega no local da ocorrência, que é a fase de reconhecimento. Ele vai fazer um reconhecimento geral do local da ocorrência. Nesse reconhecimento, ele vai localizar o animal, avistar esse animal, já vai perceber se ele está agressivo ou não, se ele está estressado ou não, se ele pode estar ferido ou não, que tipo de animal que é, o seu tamanho, e já vai ali estabelecer uma estratégia para poder fazer essa captura. Então, verificar se não tem algum risco associado a essa atividade, como terreno escorregadio, local de difícil acesso, dentre outros, equipamentos que possam atrapalhar essa captura. Então, tudo isso faz parte da etapa de reconhecimento. E a terceira etapa é a captura propriamente dita, que é quando o bombeiro vai fazer a captura desse animal, utilizando a técnica adequada, utilizando os equipamentos adequados, dando uma atenção especial à segurança e, independentemente do tipo de animal, do porte desse animal, da situação em que ele se encontre, ele deve utilizar os equipamentos de proteção individual, né? Pode ser dos mais básicos a equipamentos mais avançados, dependendo da situação do local, dependendo do tipo de animal, do seu porte, da agressividade que ele esteja. Você pode utilizar equipamentos mais sofisticados, mas pelo menos os básicos, que são ali capacete, luva e óculos. Então, essa é a fase a captura propriamente dita. E tomando todos os demais cuidados para garantir a integridade tanto do bombeiro como a integridade do próprio animal. E, finalmente, a fase de transporte, destino, que é o local, a forma que esse animal vai ser retirado do local da captura e transportado até o seu destino, seja ele uma clínica veterinária, seja ele um zoológico, ou seja ele a natureza em si. Esse animal deve ser transportado da melhor forma possível, né, com conforto, com o mínimo de conforto possível, em uma caixa apropriada para esse tipo de serviço, e é a fase final aí da captura, né? Lembrando que ele deve ser levado ao seu habitat natural ou a um local com especialidade médica veterinária para que possa dar os socorros, o atendimento desse animal, ou o zoológico, se ele for um animal que esteja vivendo em um cativeiro clandestino. Instrumentos utilizados para a captura de animal. Existe uma quantidade variada de instrumentos que podem ser utilizados para a captura animal, seja ele animal silvestre ou animal doméstico. Aí vai depender do tipo de animal, do seu porte, das condições do local. Você pode selecionar um instrumento ou outro. Lembrando sempre que, além do instrumento utilizado para a captura, o bombeiro deve sempre estar usando equipamento de proteção individual. Então a gente vai ver agora sobre alguns equipamentos, né, os mais comuns, aqueles mais apropriados para determinados tipos de animais, e a forma que esse equipamento é utilizado. Os mais comuns são esses. Existem outros, mas esses são os mais comuns, aqueles que são mais utilizados. Aqui nós temos o gancho para ofídeos, que é um gancho apropriado para captura de serpentes. Esse é um gancho médio, existem outros tamanhos para serpentes maiores. Esse é um gancho que ele facilita a captura por ele ter o gancho que faz a captura. Na outra extremidade tem uma alavanca, ali um gatilho onde o bombeiro pode pressionar para poder capturar o animal. Lembrando que essa pressão deve ser apenas com a força necessária para poder manter esse animal sob controle. Não pode apertar demais, não pode machucar o animal, pode sufocá-lo, enforcá-lo e vir a feri-lo. Essa pressão é apenas suficiente para manter o animal ali sob controle. Tá? E esse comprimento varia também, tem ganchos mais compridos, mais curtos, e quanto mais comprido o cabo desse gancho,
maior segurança ele vai proporcionar ao seu usuário por deixar ele mais longe do animal. Esse outro instrumento é o pulsar, é um equipamento utilizado para principalmente captura de pequenos animais e aves. Ele tem essa espécie de rede que faz ali uma bolsa acoplada a um cabo. Isso favorece o alcance do seu usuário a alcançar esse animal. Ele é eficiente para pequenos animais e aves, porém tem ali a sua limitação. Essa é a rede de captura. A rede de captura ela é eficiente principalmente em caso de animais mais ariscos, animais que estejam ali mais resistindo à captura, devido ao fato de que ela pode ser arremessada e isso dá um alcance maior. Então o bombeiro ali, utilizando a técnica de arremesso, consegue arremessar essa rede a uma distância considerável, fazendo a captura do animal e utilizando uma corda, ele faz o fechamento dessa rede e pode fazer a captura desse animal com segurança. Então é um equipamento muito interessante e muito versátil também nesse aspecto. Esse é o cambão. O cambão é um dos equipamentos mais versáteis para a captura de animal. E por vários motivos. Primeiro porque ele tem um laço em uma das extremidades e na outra extremidade tem por onde passa a corda de ajuste desse laço. Então com ele o bombeiro pode ter um alcance maior devido ao comprimento desse cabo. Geralmente um cambão médio tem cerca de 1,5 m, mas pode ter maior, pode ter menor, depende da necessidade. Então por ele ter um cabo de um tamanho considerável, ele oferece ao seu usuário uma segurança maior, porque ele fica mais longe do animal. Como ele tem, numa das extremidades, ele tem a corda que faz o ajuste do laço, com isso ele pode fazer facilmente o ajuste do aperto desse laço com a força necessária apenas para segurar esse animal, evitando que ele seja enforcado, evitando fazer uma força muito grande e que o animal venha a se machucar. E ao mesmo tempo, além de oferecer essa segurança, também oferece uma facilidade no momento de soltar esse animal. Porque como ele tem o controle do ajuste desse laço, no momento de soltar o animal, basta que ele afrouxe esse laço que o animal será liberado. Então ele pode soltar esse animal sem muitos problemas, sem muita complicação. Daí a versatilidade desse equipamento. Sem falar que ele pode ser utilizado para vários animais, desde mamíferos e outros animais como serpentes, anfíbios, enfim. Praticamente qualquer tipo de animal pode ser capturado com o cambão. E aqui o cilindro, o tubo de plástico ou de vidro, pode ser de plástico ou de vidro, é um tubo transparente de pequeno porte e é indicado para pequenos ofídeos e como lacraias, como escorpiões, pequenos animais peçonhentos, serpentes pequenas. Uma vez que o seu operador vai orientar, digamos assim, o animal a entrar nesse cilindro, ele tem duas extremidades, uma delas tem uma tampa fixa, a outra é uma tampa móvel. Ele vai orientar então o animal a entrar onde a tampa vai ser móvel, a tampa vai estar retirada. Uma vez que ele adentrou ao tubo, ele vai fechar essa tampa, fazendo com que o animal fique ali dentro, fique seguro dentro desse cilindro. E aqui a caixa de transporte, o animal, qualquer situação que ele seja capturado, ele deve ser transportado para algum lugar, conforme já foi mencionado. Esse transporte deve ser feito da melhor forma possível, da forma mais confortável possível, da forma mais segura possível. Então a caixa de transporte, ela pode ser de plástico, pode ser de madeira, pode ser de metal, de aço, enfim. O importante é que ela tenha algumas características, principalmente no quesito de segurança. Ela deve ter uma tampa que possa ser fixada e com isso pode ficar segura, impedindo que esse animal escape e venha a se machucar ou machucar alguém. Ela deve ter ventilação, aberturas para que ventile esse ambiente, para que o animal não fique sufocado, não venha a ter problemas durante o transporte. Então essas as características principais de uma caixa de captura. E aqui alguns equipamentos de proteção individual, como foi mencionado, em qualquer situação, qualquer que seja o animal, em qualquer
ocorrência de captura de animal deve ser feita com segurança. E dentro dessa segurança está inserido os equipamentos de proteção individual. Então, pelo menos os básicos. Qualquer ocorrência tem que ser atendida pelo menos com os EPIs básicos, capacete, óculos, luva. Dependendo do animal, dependendo da sua agressividade, do seu porte, e do tipo de animal, outros EPI poderão ser utilizados, mas pelo menos os básicos em qualquer situação. Bom, pessoal, vamos agora mostrar um vídeo de captura de animal, da forma como ele deve ser feito, utilizando as técnicas adequadas, os equipamentos necessários. Vamos observar como vai ser feita essa captura. Vamos observar. A CIBM aqui de Ponce Lacerda, 8ª Companhia de Bombeiros, foi acionado para vir até o Parque Santa Cruz 2. Aqui, segundo informações, uma jiboia estaria escondida dentro de um pneu de um veículo. A equipe esteve no local, fez a retirada e agora irá soltar o animal na natureza, né? Nós conversamos com o Sargento Mota, que vai passar mais informações e os procedimentos que as pessoas devem ter quando o animal aparecer em sua casa, em sua residência, de não matar o animal, mas sim de chamar a 8ª Companhia, que vai fazer aí todo o trabalho de retirada e depois de soltura no habitat natural. O pessoal manter o local isolado, né? Ligar o 93 para a gente conseguir chegar e retirar o animal, para evitar maiores complicações, né? Geralmente as pessoas elas querem matar, fazer um mal ao bicho, isso não é legal, né? Isso, a gente orienta, né, que não execute o animal, né? Liga pra gente que a gente tem o destino correto para dar para o animal. Vocês fizeram a captura dela ali da cobra e agora qual o procedimento? Agora é soltar no habitat natural dela. É comum em Ponce Lacerda aparecerem esses animais em residências? Sim, aparece muito aqui. Não só cobra, como capivara, porco-espinho, aparece bastante. Bem, como podemos observar, a captura foi feita como deveria ser, utilizando os equipamentos adequados, os EPIs correspondentes, as técnicas adequadas para a captura de animal. Apesar de ser uma atividade que envolve risco, uma captura de animal, foi realizada com êxito. Pessoal, agora vamos ver algumas fotos de animais capturados. São fotos que foram tiradas já depois que o animal foi capturado, com alguns equipamentos variados, né, alguns animais variados também. A gente vai falar sobre cada um deles. Aqui é um jacaré capturado com um cambão. Observe ali que o cambão possibilita uma segurança, proporciona uma segurança ao seu usuário. Ele está a uma distância ali, o animal, por mais que seja um animal que possa vir a agredir, ele, devido ao comprimento do cabo desse cambão, ele está longe do animal, ou seja, ele está em segurança. E o animal também está ali seguro, né, está com o seu pescoço laçado, ali, seguro por esse cambão, mas certamente ele não está sendo sufocado. Até porque ali, conforme foi falado, esse instrumento ele tem na outra extremidade, ele tem uma corda, que ali o próprio usuário faz o ajuste desse laço de acordo com a sua necessidade. Aqui, já nessa outra ocorrência, aqui é uma serpente sendo capturada aí por um puçá, que é aquela espécie de rede ali acoplada a um cabo. Também tem um comprimento considerável e também proporciona ao seu usuário uma segurança, devido à distância que ele fica do animal. Ali ele está no chão, mas se ele levantasse ali, a gente ia perceber que ela ficaria no fundo ali dessa espécie de rede e estaria ali proporcionando segurança ao seu usuário. Aqui é uma outra serpente, já sendo capturada de uma outra forma, com outro instrumento, é o gancho para serpentes, né? Observe que esse gancho, ele pressiona ali a serpente e na outra extremidade, que a gente não está vendo, na outra extremidade o usuário ele tem um gatilho, ali uma alavanca, ele está pressionando ela para manter a serpente segura, capturada. Lembrando que essa pressão que é exercida nesse gatilho é apenas a pressão suficiente para manter o animal sob controle. Não deve se apertar demais, sob pena de machucar, de ferir esse animal. Aqui já é um outro animal, um mamífero de 4 patas, sendo capturado também com um cambão. Então daí a gente vê a versatilidade que o cambão realmente proporciona e o seu usuário com o animal ali sob controle. Ele está ali segurando o cambão, certamente controlando ali a pressão
no pescoço do animal para que ele não solte, mas também para que ele não venha a ser sufocado. Um outro animal sendo capturado com outro tipo de instrumento, nesse caso com a rede de arremesso, então ela realmente é eficiente também, por esse motivo pode capturar animais maiores. Ao ser arremessada sobre o animal e fechado a sua extremidade, ela vai manter esse animal sob controle e também proporcionar segurança ao seu usuário, a quem estiver capturando esse animal. E aqui o animal já num recipiente para transporte, ele já foi capturado com a utilização de alguma daquelas técnicas observadas e algum daqueles instrumentos e colocado aqui nessa espécie de caixa de transporte, que no caso é uma espécie de gaiola, de grade ali, que para ser feito o seu transporte a qualquer que seja o seu destino. Bem, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje, videoaula sobre captura de animais, que faz parte aí do salvamento terrestre. Eu espero que vocês tenham tirado aí algumas dúvidas, que tenham gostado do conteúdo, e se eventualmente tiver restado alguma dúvida que eu não tenha comentado, ou se você quiser aprender um pouco mais, estudar um pouco mais sobre essa temática, vocês podem acessar o QR Code que está aqui aparecendo na nossa tela, que aí, com isso você vai ter acesso ao procedimento operacional padrão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso para a captura de animais, que se encontra no site oficial da corporação. Ou se você quiser acessar de forma direta, é só ir lá na internet, no site do bombeiro, e procurar lá procedimento operacional padrão, salvamento terrestre, captura de animais. Muito obrigado e até a próxima.